Padre Kelmo escolhe o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Padre Kelmo vai fazer o questionamento falando sobre os comparsas de Lula que foram presos, dizendo que ele era o chefe do maior esquema de roubo da história mundial. E usa Renato Duque, Palocci como exemplo. E fala, inclusive, que o próximo vice dele diz que você quer voltar, ou Lula quer voltar para a cena do crime. E ele pede para que Lula explique justamente sobre esse esquema de corrupção e pergunta se Lula é o chefe de esquema. Vamos lá. Zé Maria Trindade. Esse é o ponto nevrálgico do Lula e o ponto mais estudado e avaliado. E houve um bombardeio de perguntas em cima do Lula no treinamento exatamente para saber como é que ele sai dessas perguntas. E essa história do Alckmin. O Lula, isso a gente escuta sempre de aliados dele, né? Decidiu fazer essa aliança com o PSDB, porque na realidade o PSDB é Alckmin, esse pessoal, né? O Rodrigo, atual governador de São Paulo, não encarna exatamente aquele PSDB, os tucanos, né? Então a ideia dele era trazer o Alckmin, que seria a carta ao povo brasileiro, que seria a apresentação do Alckmin, né, nesta interlocução com empresários, com o setor mais liberal e com setores fortes da Igreja Católica, né? E também uma vacina sobre posse. Uma eleição, ela não é só campanha, ela é campanha eleitoral, ela é a eleição propriamente dita, a posse e a formação de governo. E o que me dizem no PT é de que Alckmin seria muito importante na posse, né? Garantir a posse é um desafio. Pode ser. Posse e formação de governo e depois administrar o país. Então, esta é a aposta. Mas, para fazer um omelete, é preciso quebrar os ovos. E Lula vai ter que levar isso aí, os dois estão afinados, né? E apagar essas agressões de passado entre os dois. Os dois se agrediram muito. Afinal, todos nós acreditávamos que tucanos e petistas eram adversários e que um era de esquerda e outro de direita, né? Zé, e aí eu até falei agora porque assim, o Padre Kelmo, ele recebeu uma puxada de orelha do mediador do debate, dizendo que ele questionou, o senhor compreendeu as regras do debate? O senhor, por favor, aguarde a sua fala para não atrapalhar o candidato. E Lula vem e fala o seguinte, olha, esse é o candidato laranja, ele não tem respeito por regras. E aí Lula, Zé, eu queria aproveitar a sua participação. Lula fala que foram 26 denúncias mentirosas contra ele e que montaram verdadeira quadrilha no Ministério Público. José Maria Trindade. Não é isso, não foram denúncias mentirosas, foram inquéritos que se transformaram em processos, né, na maioria, e houve condenação em primeira instância, segunda instância, e por um prurido jurídico ali, eu previa isso aqui, eu falava sobre a defesa jurídica, que é muito importante, já houve pelo menos 2 inquéritos e processos derrotados no Supremo Tribunal Federal, né? Então esse era um caminho já conhecido e possível de defesa jurídica, né? Mas na verdade houve, né, fatos graves que foram investigados e depois a apresentação da denúncia, condenação em primeira instância de pelo menos 3 e depois a absolvição no Supremo, não a absolvição do Lula, mas um cancelamento e um pedido de reinício do processo por outra localidade, né? É o que fala absolvição pelo CEP, mas houve e não são denúncias infundadas, não. Bom, o mediador agora pediu pediu o corte dos microfones, a temperatura subiu. Vai dar calmante, né, William, para o pessoal, né? Começaram a discutir, chamou de padre fantasiado. E aí eles começam a discutir e o mediador corta os microfones e eles voltam a debater. Mas o padre volta a atacar e chega a puxar o Foro de São Paulo, Serrão.
Pois é, e Lula, nesse momento do debate, demonstrou fragilidade. Porque você perdeu o controle diante do padre Kelmon, olha, é para você desistir da candidatura, né? Lula, dessa vez, perdeu aquela fleugma inicial, que ele estava tranquilo, né? O ator começou a falhar, deve estar pesando o cansaço da hora, ou então está faltando combustível nesse automóvel. Bom, Piperno, a esquerda, ela persegue a igreja? Por exemplo, na Nicarágua, hoje em dia, sim. Eu diria para você que nos estertores lá do comunismo no leste europeu, a Igreja Católica ela tinha também muitos problemas com então, o regime comunista, aliás, comandado pelo general Jaruzelski. E de lá, inclusive, surge o sindicalista Lech Wałęsa como um personagem muito próximo, inclusive, ao Papa João Paulo II, polonês. Porém, aqui na América Latina, principalmente no período das sórdidas ditaduras fardadas, a igreja mais vinculada à esquerda, ela foi ferozmente perseguida também. Tanto aqui no Brasil, quanto em outros países aqui da América Latina. Eu me lembro, por exemplo, do bispo Oscar Romero, em El Salvador, que até virou tema de filme, El Salvador, o martírio de um povo. Então, as igrejas, elas sofrem muita perseguição das tiranias, sejam elas de esquerda ou de direita. Bom, Lula manda o padre fechar a boca. É possível ver o constrangimento e a irritação do mediador do debate, e Lula disse que o padre não deveria estar presente no debate porque não respeita as regras e ainda questiona a origem do padre para ter legitimidade de participar desse debate. Miguel Daoud. Realmente esse momento é um dos momentos mais acalorados do debate. O presidente Lula, o ex-presidente Lula se descontrolou porque o padre colocou pontos em que ele teve um incômodo muito grande e aí acabou o debate sendo interrompido e retomado. O ex-presidente Lula tenta se defender de falas que realmente não tem tanto... ele não tem tanto argumento a não ser desqualificar o padre. Bom, mais uma vez o mediador faz uma intervenção e diz que o padre criou uma nova regra. O presidente Bolsonaro pediu um direito de resposta, porém o mediador fala que sequer o nome de Bolsonaro foi sentido, então o pedido foi negado. Nós estamos vivenciando agora um momento de desorganização desse debate para a presidência da República. Kobayashi, chega a ser vergonhoso esse debate da democracia brasileira. William, eu não me recordo de nenhum debate de ter visto uma cena como essa que nós vimos agora entre o candidato Lula e o candidato Padre Kelmon. Só quem perde, ou quem tem a perder, é o candidato Lula. O Padre Kelmon, ele não vai ganhar um voto a mais, um voto a menos, não sei nem se tem voto, não vai fazer diferença para ele. Só quem pode perder com essa cena é o candidato Lula, que protagonizou agora uma cena lamentável. Ele tem muito a perder com muita gente que pode se sentir ofendida. Aliás, ele está chamando um padre de impostor, está falando que ninguém conhece, que é um farsante, enfim. Tem muita gente que, apesar de não votar no padre Kelmon, pode respeitá-lo como um sacerdote, como um padre, um líder religioso. Só quem pode perder com isso, essa cena icônica, é o candidato Lula. William, eu fiquei muito preocupado quando o apresentador William Bonner disse que o padre Kelmon está inventando regras. Olha, fiquei apavorado, quase infartei aqui. Já pensou se alguém resolve indicar o padre Kelmon para o Supremo Tribunal Federal por essa habilidade que ele desenvolveu nesse debate? Isso foi bom para o Lula. Quando o Bonner, você acha que foi bom para o Lula? Essa intervenção do Bonner, sim. Quando o Bonner fala que o padre, olha, o senhor está inventando regras, o senhor está tumultuando, ele está dando um recado de que o padre Kelmon fugiu aos padrões convencionais. E
O Lula, um político experiente como ele, ao chamar o Padre Kelman de laranja, de farsante e tal, ele também está dialogando com o eleitorado católico, principalmente, que não reconhece no Padre Kelman, convenhamos, né? Alguém de uma origem conhecida e, enfim, religiosamente comprovada. E foi bonito, né? Porque o Lula voltou a ser o Lula nesse momento do debate. Então isso foi muito importante. Voltamos, subiu aquele ator que estava maravilhoso ali, parecendo paz e amor, e voltou o Stalinácio normal. Zé Maria Trindade, Lula fala que é cristão. Logo depois, Felipe Dávila questiona Simone Tebet. E aí, Felipe já começa falando, olha, vamos falar de propostas, porque, na verdade, isso aqui virou um bate-boca de botequim. Ou seja, desqualificando o ex-presidente Lula. Na verdade, isso aí é uma coisa também estudada, viu? Já se sabia desse debate. A Igreja Católica arrepia quando escuta que o padre Kelman é candidato e com esse nome, né? É um nome livre, várias religiões e tal usam, já houve inclusive processo na justiça de tomada de rituais, como batina, enfim, alguns ritos da Igreja Católica, e a Igreja Católica perdeu a disputa judicial sobre o monopólio do uso desses rituais. E a Igreja Ortodoxa também diz que o padre Kelman não é da Igreja Católica Ortodoxa, né? Então, mas ele é um padre, ele tem uma religião e tem uma origem. E é um candidato do PTB, né, aprovado em convenção, e deve ser respeitado como tal. Mas o ex-presidente aí, de caso ensaiado, né, faz uma defesa para a Igreja Católica. Nós não devemos esquecer que a eleição está polarizada e que divide entre católicos e evangélicos. Os evangélicos, a maioria deles, vota no presidente Jair Bolsonaro. E a Igreja Católica, a maioria, vota no ex-presidente Lula. Então, isso aí é até uma briga ensaiada mesmo para fortalecer o nome e dizer, olha, isso não é do nosso lado, não é padre da Igreja Católica e assim por diante. Então, este é um jogo ensaiado.